Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver qual vai ser a nossa aula de hoje. Aula 64, revisão e avaliação. Então vamos dar início à nossa revisão. Vamos começar com a nossa função quadrática. Antes da gente resolver assuntos relacionados à função quadrática, a gente precisa identificar os elementos da função. Vejam aqui comigo. A gente vai determinar primeiro os coeficientes de cada uma das funções quadráticas que nós temos aqui. A primeira delas é f de x igual a x ao quadrado. O coeficiente a é o coeficiente que acompanha o valor de x, que aqui não está aparecendo, mas é o 1 nesse caso. Como nós não temos o valor x na função, o coeficiente de b é 0, e como não temos termos independentes, o valor do coeficiente c também é igual a 0. Vejam a nossa segunda função, f de x igual a x ao quadrado menos 2x. O coeficiente a é o 1, que ficaria aqui na frente do x ao quadrado, mas a gente não precisa representar ele. Mas quando a gente identificar ele, a gente já sabe que ele é um 1. O coeficiente b é o que acompanha o x, e a gente tem que ter atenção para o sinal que vem junto com ele, principalmente quando é negativo. Então, o coeficiente b, nesse caso, é o menos 2. O coeficiente c é o termo independente, que não está aparecendo aqui. Nesse caso, ele é igual a 0. Aqui no terceiro exemplo, nós temos a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 7x mais 4. O a é o valor que acompanha aqui o x ao quadrado. Tem só um sinal negativo na frente, mas significa que esse coeficiente ele é o menos 1. O coeficiente b é o valor que está acompanhando o x, nesse caso é o menos 7. E o coeficiente c é o termo independente que está sozinho aqui, é o 4. Como ele é positivo, não precisa de sinal, mas se você quiser colocar o sinal, não tem problema nenhum, vai estar correto da mesma maneira. Agora a gente vai determinar os zeros reais das funções. A nossa primeira função é f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O que a gente precisa para determinar o zero de uma função? A gente iguala essa função a zero e encontra os possíveis valores de x. Esses valores são os chamados zeros da função. Então, vamos calcular. Temos aqui, nessa função, pegamos a função x ao quadrado menos 3x mais 2, igualamos a zero. Calculamos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Menos 3. Então, vamos ter menos 3 ao quadrado, menos da fórmula, 4 também da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Então, o valor de delta vai ser menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, que é 8. E 9 menos 8 é 1. Então, temos que delta é igual a 1. Agora, para calcular o valor de x, a gente usa essa fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, a gente tem que o x é menos da fórmula menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Desenvolvendo aqui, nós temos que x é igual a 3, porque menos com menos vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, o primeiro valor de x, que a gente chama de x', vai ser 3 mais 1, que é 4, dividido por 2, que dá 2. O segundo valor, que a gente chama de x duas linhas, ele vai ser 3 menos 1, que é 2, e dividido por 2 dá 1. Então, estão aí os dois zeros dessa função. Nesse caso, é o 2 e o 1. Temos no item B a função f de x igual a menos x quadrado mais 7x menos 12. Nós igualamos essa função a zero, calculamos o delta é b ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1,
vezes o c, que é menos 12. Então, resolvendo, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1 vezes 12 dá 48. E pelo jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos, menos. Então, delta é 49 menos 48, que dá 1. Para calcular o valor de x, substituímos aqui nessa fórmula, então vamos ter que o x é menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes menos 1. Então, x vai ser igual a menos 7 mais ou menos 1 dividido por menos 2. O primeiro valor de x vai ser menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá positivo, dá mais 3. A gente não precisa colocar o sinal, então simplesmente 3 é a nossa primeira solução. A segunda solução vai ser menos 7 menos 1, que dá menos 8. E menos 8 dividido por menos 2 dá positivo, dá mais 4 ou simplesmente 4. Então, temos esses dois valores aqui, que são os zeros dessa função. Vejam essa questão. A função quadrática f de x igual a 10x menos 3x ao quadrado, definida no domínio dado pelo intervalo 0 e 1, tem imagem máxima igual a quanto? Então, o que a gente precisa ver aqui? A gente precisa saber que essa função, ela tem imagem máxima. E os valores da imagem dessa função, os valores do domínio, são valores correspondentes ao eixo x, correto? Então, quando a gente tem aqui, que a gente pede que a função seja definida no domínio dado pelo intervalo 0 e 1, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular f de 0 e f de 1, onde a gente vai substituir por 0 aqui no lugar do x e depois a gente vai substituir por 1. Então, primeiro, vamos calcular aqui f de 0. f de 0 vai ser 10 vezes 0 menos 3 vezes 0 ao quadrado. Então, f de 0 vai ser quem? 10 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 0 ao quadrado é o próprio 0. 0 menos 0 também dá 0. Então, vamos guardar essa informação. f de 0 é igual a 0. Agora, a gente vai fazer f de 1. f de 1 vai ser igual a 10 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado. f de 1 vai ser 10 vezes 1, 10, menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. Então, f de 1 vai ser 10 menos 3, que é 7. Então, significa que nesse intervalo aqui, nesse intervalo 0 e 1, a função tem imagem máxima igual ao valor máximo aqui de f de 1. Tem imagem máxima igual a 7, ok? Então, o domínio são os valores que estão no eixo x e a imagem são os valores correspondentes ao eixo y, ok? Vamos continuar agora vendo as equações exponenciais. Temos aqui 4 elevado a x igual a 1 sobre 8. Para resolver essa equação exponencial, a gente precisa que a base da potência esteja igual. Então, a gente tem 4 e temos 8. A gente sabe que 4 e 8 a gente consegue escrever como potências de 2. O 4, ele é 2 ao quadrado, e o 8, ele é
2 elevado à terceira. Então, a gente vai substituir esses valores. Temos aqui, 4 elevado a x igual a 1 sobre 2 à terceira. Transformamos o 8 em potência de 2. Agora, a gente transforma o 4 em potência de 2. 4 é o mesmo que 2 elevado a 2. Porém, o 4 ele está elevado a x. Então, o 2 elevado a 2 que a gente transformou, a gente também eleva ele a x. E o que aconteceu aqui com o 1 sobre 2 à terceira? 1 sobre 2 à terceira, vejam que a potência está aqui no denominador. Para a gente passar ela para o numerador, o que a gente faz? A gente mantém a base e muda o sinal do expoente. Então, 1 sobre 2 à terceira é o mesmo que 2 elevado a menos 3. Por isso que a gente substituiu aqui. E agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar esses dois expoentes aqui do 2. 2 vezes x, que dá 2x. Então, nós vamos ter 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a menos 3. Então, vejam só. O que era 4 elevado a x ficou como 2 elevado a 2x, significa a mesma coisa, a mesma quantidade. E 1 sobre 8 é o mesmo que 2 elevado a menos 3. Então, a gente foi manipulando, transformando os números e escrevemos eles na mesma base. Conseguimos igualar as bases. Se as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais, ou seja, 2x é igual a menos 3. Aí a gente passa o 2 multiplicando e a gente vai ter que x é igual a menos 3 sobre 2. Então, dessa forma, a gente resolve uma equação exponencial. Vamos ver outro exemplo. Nós temos agora 1 sobre 125 elevado a x igual a 25. O 125, a gente pode escrever como 5 à terceira, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. E o 25 a gente pode escrever como 5 ao quadrado ou 5 elevado a 2, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente transformou aqui, o 125 em 5 elevado à terceira, sempre obedecendo o que a gente tem aqui, A gente tinha 1 sobre 125 elevado a x. Agora, a gente tem 1 sobre 5 à terceira, tudo elevado a x. E aqui, no lugar do 25, a gente tem 5 elevado a 2. Agora, o que a gente fez aqui? O 5 à terceira estava no denominador. Para ele passar para o numerador, a gente muda o sinal do seu expoente. Então, agora ele vai ser, ao invés de 1 sobre 5 elevado à terceira, vai ser 5 elevado a menos 3. Só que tudo isso está elevado a x. E o 5 ao quadrado continua do outro lado da equação. Agora, a gente multiplica menos 3 por x, vai dar menos 3x, e igualamos a 5 ao quadrado. Vejam que agora temos bases iguais. 5 elevado a menos 3x igual a 5 elevado a 2. Significa que menos 3x é igual a 2. Então, nós temos aqui menos 3x igual a 2. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter que 3x é igual a menos 2. E agora a gente passa o 3 dividindo, vamos ter que o valor de x é igual a menos 2 sobre 3, ok? Agora a gente vai calcular o logaritmo de 3 na base 81. A gente não sabe o valor do logaritmo de 3 na base 81, então a gente vai chamar esse resultado de x. Então, nós temos que o logaritmo de 3 na base 81 é igual a x, o que significa que a gente pega essa base 81, está aqui, eleva ao logaritmo, que é x, então 81 elevado a x é igual ao logaritmando aqui, é igual a 3. Então,
Logaritmo de 3 na base 81 igual a x significa 81 elevado a x igual a 3. Vejam que aqui a gente vai ter uma equação exponencial, mas para ter uma equação exponencial a gente precisa que as bases estejam iguais. A gente tem uma base 81 e uma base 3. O 81 a gente pode escrever ele como base de 3. Olha só, se a gente pegar 81 e dividir por 3, o resultado é 27. 27 por 3, o resultado é 9. 9 por 3 é 3 e 3 por 3 é 1. Então, vejam, temos 3 elevado a 4 aqui, o que significa que a gente pode escrever o 81 como 3 elevado a 4. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 elevado a 4 elevado a x igual a 3 elevado a 1. De onde saiu esse 1? Bom, como nós só temos o 3 aqui sozinho, significa que o seu expoente, ele vale 1. Então, por isso que ele apareceu aqui. E agora, o que a gente tem? A gente tem 3 elevado a 4 elevado a x. Temos uma potência de potência, multiplicamos aqui esses expoentes, 4 vezes x, que vai ser igual a 4x. Então, a gente vai ter 3 elevado a 4x igual a 3 elevado a 1. Então, vejam só. De 81 elevado a x, a gente chegou que ele é equivalente a 3 elevado a 4x. E o 3 é o mesmo que 3 elevado a 1. O que nós temos agora? Temos as bases iguais, significa que os expoentes também são iguais, ou seja, 4x é igual a 1. Então, agora a gente passa o 4 multiplicando e nós vamos ter que x é igual a 1 sobre 4. Vamos ver mais um exemplo. Temos agora o logaritmo de 25 na base 125. Como a gente não sabe o valor desse logaritmo, a gente vai chamar ele de x. E aí a gente desenvolve. Pegamos a base e elevamos a x. 125 elevado a x vai ser igual ao logaritmando aqui 25. A gente sabe que a gente pode escrever o 125 e o 25 como potência de 5. 125 é 5 à terceira e 25 é 5 ao quadrado. Então, nós temos 5 à terceira elevado a x, não podemos esquecer do x que está aqui no expoente, e 25 é 5 ao quadrado. Multiplicando aqui 3 vezes x, nós vamos ter que o expoente é 3x. Então, agora nós temos 5 elevado a 3x igual a 5 elevado ao quadrado. Temos as bases iguais, significa que os expoentes também são iguais. Então, 3x é igual a 2. Passamos o 3 dividindo, então nós vamos ter que o valor de x é igual a 2 sobre 3. Então, dessa forma, a gente consegue resolver o logaritmo transformando ele numa equação exponencial. E essa foi a primeira parte da nossa revisão.